Estávamos em um restaurante chique jantando com a família quando minha nora se levantou para levar minha neta ao banheiro. De repente, uma velha assustadora se aproximou sorrateiramente de mim. Ela enfiou um pequeno saquinho de pano vermelho na minha mão e sussurrou: "Chame um táxi e fuja daqui com seu filho. Faça isso se não quiser que ele se torne um sacrifício." Aterrorizada, puxei meu filho para fora dali e paralisei ao ver o que havia dentro da sacola. Mas antes de continuar, verifique se você já se inscreveu no canal Elderly Stories e compartilhe nos comentários de onde você está assistindo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. Aquele dia começou como qualquer outro dia normal. Eu estava colocando o último ovo frito no prato quando bracinhos me abraçaram pela cintura por trás. "Bom dia, vovó." Era Sarah, minha netinha. Virei-me e acariciei sua cabeça. Michael, meu filho, também tinha acabado de descer as escadas. Ele me deu um rápido beijo na bochecha, um hábito que mantinha desde pequeno e que nunca mudou. "Bom dia, mãe", disse ele, mas seu tom era um pouco monótono. Observei-o atentamente. Ele parecia um pouco pálido, com leves olheiras que denunciavam uma noite mal dormida. "Não tenho dormido bem ultimamente", queixou-se ele, sentado à mesa. Linda, sua esposa, foi a última a descer. Como sempre, ela estava elegantemente vestida para o escritório, com o cabelo preso em um coque alto, transmitindo uma imagem ativa e profissional. Ela me deu um sorriso perfeito e cordial. "Obrigada pelo café da manhã, mãe", disse ela, mas apenas pegou um copo de suco de aipo verde turvo e tomou um gole. De repente, ela anunciou com entusiasmo: "Hoje à noite, vamos todos jantar juntos. Acabei de fechar um negócio com um cliente muito importante no centro da cidade. Temos que comemorar." Ela disse que já havia reservado uma mesa em um luxuoso restaurante na cobertura, como uma notificação, não um convite, sem deixar margem para recusa. Naquela noite, a caminho do restaurante, Linda não parava de falar sobre seu trabalho no Centro de Recuperação de Energia. Ela falou com paixão sobre seus clientes que recuperaram o equilíbrio e a confiança graças às suas terapias de meditação e cura. Michael dirigia em silêncio ao volante. De vez em quando, ele assentia com a cabeça, mas pelo retrovisor eu conseguia ver claramente o quão fundos estavam seus olhos e o cansaço que ele demonstrava. O restaurante ficava no terraço de um arranha-céu, com uma vista panorâmica da cidade que brilhava como uma galáxia na Terra. O jantar transcorreu alegremente. No meio da refeição, Sarah estava brincando e derramou seu suco de morango em seu vestido branco. Linda suspirou. "Vou levá-la ao banheiro para limpá-la", disse ela, e a levou embora. Nesse instante, o celular de Michael tocou. Ele franziu a testa e disse que era uma ligação importante do trabalho. Então ele se levantou e foi até o terraço, em busca de um pouco de silêncio. Fiquei sozinho naquela enorme mesa, e então, de trás de uma grande coluna de mármore, saiu uma mulher. Ela usava roupas velhas e desbotadas, totalmente fora de lugar naquele ambiente luxuoso. Mas o que me deixou sem fôlego foi o rosto dela. Uma longa e profunda cicatriz atravessava sua bochecha até o queixo. Levantando um canto da boca de uma forma perturbadora, ela caminhou diretamente em minha direção sem hesitar. Seu olhar era urgente e desesperado. Os clientes nas mesas próximas começaram a notar a cena. Eles murmuraram. Um garçom a viu e apressou-se a aproximar-se. A velha agiu muito rápido. Ela colocou uma pequena sacola de pano vermelho, velha e gasta, na minha mão por baixo da mesa. Sua mão era gélida e ossuda. Tocou minha pele como um galho frio. Ela se inclinou em minha direção e sussurrou com uma voz áspera e apressada bem perto do meu ouvido, cada palavra penetrando como uma faca na minha falsa tranquilidade. "Chame um táxi e tire seu filho daqui agora mesmo. Se você não quer que ele seja o sacrifício, assim que o garçom chegar e me perguntar gentilmente: 'Senhora, precisa de alguma coisa?'" A velha se virou e foi rapidamente em direção à saída de emergência, desaparecendo na escuridão antes que alguém pudesse reagir. Eu paralisei. Meu coração batia forte no peito. Aquele aviso fantasmagórico não parava de ecoar na minha cabeça. Sem pensar duas vezes, levantei-me imediatamente. Disse ao garçom que não me sentia bem e saí correndo para procurar Michael. Eu o encontrei lá fora. Ele tinha acabado de apagar um cigarro. Seu rosto parecia exausto sob a luz amarela.
Eu não disse uma única palavra. Apenas agarrei sua mão com força e o puxei. Vamos lá, Michael. Agora mesmo. Ele ficou surpreso e pareceu um pouco irritado. Mãe, o que houve? Eu não respondi. Simplesmente o arrastei até o estacionamento. Empurrei-o para o banco do motorista e bati a porta. Sob a luz fria e fluorescente do estacionamento, abri a sacola vermelha com as mãos trêmulas. Dentro havia um amuleto de couro com símbolos retorcidos desenhados com tinta escura que pareciam sangue seco. Contei tudo o que aconteceu para Michael, com a voz embargada pelo medo. Ele ouviu, franzindo a testa a princípio, mas ao final da minha história, soltou uma risada. Sua risada ecoou no silêncio do estacionamento. Soava estranha, de outro mundo. Ah, mãe, você está exagerando, disse ele, tentando se conter. Com certeza foi algum mendigo que inventou um novo truque para conseguir dinheiro. Nesses lugares luxuosos, gente assim às vezes se infiltra. Você está cansada e imaginando coisas. Ele ignorou tudo o que eu disse, todos os meus medos. Ele abriu a porta do carro com um tom mais suave. Vamos, Linda e Sarah estão nos esperando. Precisamos voltar e terminar a sobremesa. Não tive outra escolha senão seguir meu filho de volta para a mesa. Linda e Sarah já estavam lá, e a menina vestia um vestido limpo e extra. Linda me perguntou gentilmente se havia algo errado, e eu não tive escolha a não ser mentir, dizendo que me sentia um pouco enjoada. Durante o resto do jantar, não consegui engolir mais nada. O olhar intenso e perturbador da velha e o amuleto ensanguentado não me saíam da cabeça. A partir daquele momento, comecei a observar em silêncio com obsessão. A mudança em Michael estava se tornando cada vez mais evidente. Ele não era mais meu filho, mas uma sombra de si mesmo. Sua memória começou a falhar. Certo dia, ele passou 15 minutos procurando sua carteira, embora ela estivesse bem na sua frente, sobre a mesa. Em outra ocasião, quando lembrei de sua consulta ao dentista, ele me olhou confuso e perguntou que consulta. A gota d'água foi quando ele estava falando comigo sobre trabalho e não conseguia se lembrar do nome de Richard, seu parceiro mais próximo por 5 anos. Ele coçou a cabeça, confuso e frustrado, e então mudou de assunto. O sono o atacava a qualquer momento, como um ladrão que roubava sua lucidez. Ele podia adormecer no meio do jantar, o garfo caindo de sua mão com o estrondo metálico no prato. Ao acordar desses microssonos, seus olhos estavam opacos, sem vida. Ele levava vários segundos, às vezes mais de um minuto, para se orientar e saber quem era ou onde estava. Certa noite, enquanto assistíamos à televisão em família, aconteceu algo que me paralisou. O filme havia terminado. A tela estava completamente preta e apenas nossas silhuetas se refletiam fracamente no sofá. De repente, Michael soltou uma risada baixa, como um sussurro para cavalos, uma risada seca e sem alegria. Ele estava olhando fixamente para a tela preta e rindo. Do que você está rindo, Michael? Perguntei, tentando parecer calmo. Ele sobressaltou-se e virou-se com a expressão de uma criança surpresa fazendo algo proibido. Hã? O que você disse, mãe? Ele realmente não sabia o que tinha acabado de fazer. Em meio a tudo isso, Linda parecia a esposa perfeita. Ela continuava expressando sua preocupação com a saúde de Michael. Todas as noites, antes de dormir, ela preparava uma infusão de ervas para ele com as próprias mãos. Aquele chá era escuro como lama, com um cheiro terroso de raízes e terra úmida. É uma fórmula exclusiva de limpeza energética do centro, ela me explicou. Ajuda-o a libertar energia negativa e a dormir melhor. Ela insistiu que Michael não deveria tomar nenhum outro medicamento. Quando sugeri cautelosamente, e se levássemos o Michael ao médico, Linda descartou a ideia imediatamente, com um sorriso ainda nos lábios, mas um olhar gélido. Ah, mãe, a medicina moderna não entende de problemas de fluxo de energia. Eles só vão receitar remédios químicos e prejudiciais para ele. Confie em mim, este chá vai ajudá-lo a se curar. Senti minha garganta fechar completamente. Como eu poderia argumentar com uma lógica que eu não conseguia entender? Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava em nossa própria casa. Mas tudo estava podre, coberto de teias de aranha. A tinta nas paredes estava descascando. Os móveis estavam retorcidos.
Do andar de cima, ouvi a voz fraca e embargada de Michael. Mãe, me ajuda. Corri para o quarto dele, mas o corredor se estendia infinitamente, como se eu estivesse presa em um caminho sem fim. Quando finalmente cheguei à porta, vi Linda de costas, parada à minha frente. Ela se virou lentamente, em sua mão, tinha uma pequena faca que brilhava sob o pálido luar. Acordei sobressaltada, encharcada de suor, com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Minha garganta estava seca, eu precisava de um copo d'água. Saí da sala na ponta dos pés. A casa estava mergulhada num silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo na sala de estar. Ao passar pelo quarto do meu filho e da minha nora, reparei que a porta era de vidro, com uma pequena fresta entreaberta. Eu ia seguir direto para a cozinha, mas um som me fez parar. Era a voz de Linda, mas ela não estava falando em inglês nem em espanhol. Era uma série de sons guturais repetitivos com estranhos assobios que eu nunca tinha ouvido. Não parecia uma língua, mas sim um feitiço antigo. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade era mais forte. Prendi a respiração e me aproximei da porta com cuidado, olhando pela fresta. Uma luz fraca e trêmula vinha de dentro. Era a chama de uma única vela preta colocada no chão. E sob aquela luz, a cena que vi me deixou paralisado. Linda estava ajoelhada. Ela vestia uma túnica preta que a cobria da cabeça aos pés, fazendo-a parecer uma sombra disforme. Diante dela havia uma pequena estátua de madeira escura. Tinha forma humana, mas seus braços e pernas eram anormalmente longos. E o mais assustador era que sua cabeça era completamente lisa, sem olhos, sem nariz, sem boca, um rosto vazio e sem expressão. Ao lado dela, na cama grande, Michael dormia profundamente. Estava deitado de costas, com os braços ao lado do corpo, imóvel como uma pedra, alheio ao ritual macabro que acontecia a poucos passos de distância. Um cheiro forte e desagradável escapou pela fresta e atingiu meu nariz. Era o cheiro acre de cera queimada misturado com um leve odor metálico, cheiro de sangue. Recuei imediatamente, cobrindo a boca com as duas mãos para conter o grito que ameaçava escapar do meu peito. Dei um passo para trás, então, com cuidado para não fazer o menor ruído. O chão de madeira rangeu como se quisesse me trair. Virei-me e corri para o meu quarto como uma fugitiva. Tranquei a porta, tremendo. O clique da fechadura ressoou secamente no meio da noite silenciosa. Eu me enrolei na cama até que os primeiros raios da aurora filtrassem pela janela. Eu não conseguia mais dormir. O sussurro sinistro de Linda e a imagem perturbadora da estátua sem rosto não me saíam da cabeça. Todas as peças soltas agora se encaixam em uma imagem completa e horripilante. Eu sabia disso com certeza. O aviso da velha senhora no restaurante não era a loucura de uma mendiga. Era a verdade. Na manhã seguinte, desci até a cozinha com as pernas pesadas como chumbo, tentando começar um novo dia como se nada tivesse acontecido. Minha mão tremeu levemente enquanto eu colocava o prato de ovos na mesa, mas eu esperava que ninguém percebesse. Linda desceu as escadas, estranhamente radiante, quase brilhando. A energia dela contrastava completamente com a decadência do meu filho. Ela cantarolou uma melodia alegre e então se virou para mim com uma voz doce. Mamãe, você dormiu bem? Assenti com a cabeça sem ousar olhar em seus olhos, com medo de que ela pudesse ler o horror e o nojo que eu sentia. Michael desceu cambaleando como um sonâmbulo, com olheiras profundas que agora tinham adquirido um tom roxo escuro. Ele se deixou cair na cadeira e apoiou a cabeça na mesa, com os cabelos todos despenteados. Estou muito cansado, murmurou ele com voz rouca. Linda foi imediatamente até ele, envolvendo-o com o braço e acariciando suas costas com ternura. Beba, meu amor, disse ela em voz baixa, empurrando o copo de chá de ervas em sua direção. Você se sentirá melhor imediatamente. O jeito como ela o olhava não era o de uma esposa preocupada, mas o de alguém avaliando uma posse. Eu precisava agir agora mesmo. Não me sinto bem hoje, disse eu, fingindo cansaço na voz. Meus joelhos doem muito. Deve ser por causa da mudança de tempo. Acho que vou ficar em casa e descansar. Não vou visitar minha amiga Susan como havia planejado. Linda se virou para me olhar e, em seus olhos, surgiu um lampejo difícil de decifrar. Descanse bem. Mãe, não se esforce demais.
A preocupação dela era perfeita em cada detalhe, mas eu sabia que, no fundo, ela estava comemorando. Meu plano havia começado. Sentei-me no sofá da sala fingindo ler um romance antigo, mas minha mente e meus ouvidos estavam tensos como uma corda de violino, atentos a cada ruído da casa. Primeiro ouvi o som de Michael ligando o carro, o motor falhando e partindo, levando consigo uma parte da alma do meu filho. Cerca de 1 hora depois, ouvi Linda lá em cima incentivando Sarah. Anda logo, meu amor. Vamos nos atrasar para a escola. Então, os passinhos apressados da menina e a porta da frente batendo com força. Corri até a janela e levantei um pouco a cortina. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, esperando até que o carro prateado de Linda desaparecesse no final da rua. A casa agora era só minha. O silêncio envolvia tudo, mas não era um silêncio pacífico, e sim o de um predador prendendo a respiração. Um silêncio pesado, carregado de segredos terríveis, pairava no ar. Respirei fundo para me encher de coragem e subi as escadas. Minha mão repousou no corrimão. Senti que meus ossos iriam me trair. Cada passo era um fardo, levando-me mais perto de uma verdade que talvez eu não quisesse encarar. Em frente à porta do quarto do meu filho e da sua esposa. Hesitei por um segundo. A culpa me invadiu. A culpa de alguém ter invadido minha privacidade, mas então a imagem de Michael exausto, sem alma, e os sussurros de Linda na noite me impulsionaram. Não me restou outra opção. Empurrei a porta e entrei. O quarto estava tão arrumado que me deu arrepios. Os lençóis estavam perfeitamente dobrados. Na parede, uma foto enorme do casamento deles. Meu Michael na foto parecia tão feliz, com um olhar cheio de alegria e esperança. O sorriso radiante de Linda ao lado dele me atingiu como um pedaço de vidro. Comecei a procurar. Abri o armário e vasculhei as roupas caras de Linda. Revirei todas as gavetas. Procurei debaixo dos papéis em sua mesa. Nada parecia fora do lugar. Havia apenas contas, contratos e livros sobre energia positiva. Meu instinto materno me sussurrou algo. Ajoelhei-me e olhei para o espaço escuro debaixo da cama. A princípio, só vi poeira e algumas caixas de sapatos velhas. Mas, olhando atentamente para o canto mais profundo junto à parede, vi algo mais. Uma forma escura. Atirei-me no chão frio, esticando o braço o máximo que pude, e finalmente meus dedos trêmulos conseguiram tocá-la. Eu a puxei. Era uma caixa de madeira antiga e escura, com a superfície desgastada pela ação do tempo. Não tinha cadeado, apenas uma trava de bronze já escurecida. Minhas mãos tremiam tanto que eu quase não conseguia abrir. Finalmente, consegui soltar. A tampa se abriu e revelou o que havia dentro. Tudo estava organizado exatamente como eu suspeitava e temia. Primeiro, uma estátua sem rosto envolta em um pedaço de veludo preto. Ao remover o pano, um ar frio emanou dele. Seu corpo de madeira era liso e gélido ao toque, tão frio que me causou arrepios. A cabeça vazia parecia me encarar, tentando sugar o último resquício de coragem que eu tinha. Depois, um amuleto de pano vermelho. Era idêntico ao que a velha senhora me dera, só que este parecia um pouco mais novo. Tirei a outra do bolso para comparar. Eram iguais, como 2 gotas de água, desde o tecido gasto até os estranhos símbolos desenhados com tinta escura. Ao lado, havia uma vela preta com apenas metade acesa. A cera derretida escorreu por toda a base de lata, mas ao redor da base havia manchas marrom avermelhadas, secas e quebradiças. Eu sabia que aquilo não era cera, era sangue, e no fundo da caixa havia um caderno de couro sem título. Virei as páginas amareladas. Estavam cheias de cartas manuscritas com um tipo de letra que eu não conseguia decifrar, misturadas com desenhos de estrelas de 5 pontas, luas crescentes e figuras de palito em posições estranhas, como parte de algum texto. E então eu vi. O nome Michael Johnson estava escrito repetidamente, página após página, como uma maldição, como uma sentença de morte. Ao lado do nome dele, havia datas e símbolos que eu não entendia. Voltei rapidamente às primeiras páginas e vi outros nomes, todos desconhecidos, mas todos riscados com uma linha vermelha impiedosa. Eu não chorei. O medo se intensificou dentro de mim, transformando-se em uma fria determinação. As lágrimas eram inúteis naquele momento.
Peguei meu celular e coloquei cuidadosamente cada objeto sobre o tapete claro do chão, de forma que se destacassem. Fotografei de todos os ângulos. Desde nos símbolos do caderno, na página com o nome de Michael, e na mancha de sangue seco da vela. Certifiquei-me de que todas as imagens ficassem nítidas, sem perder nenhum detalhe. Quando terminei, coloquei tudo de volta na caixa com muito cuidado, exatamente no mesmo lugar onde encontrei. Empurrei a caixa de volta para o canto escuro debaixo da cama, apagando qualquer vestígio da minha presença. Saí do quarto e fechei a porta suavemente. Eu tinha provas. Agora eu só precisava encontrar alguém que acreditasse nessas provas. Alguém que não riria da minha cara pensando que sou uma velha louca. Naquela tarde, reuni toda a minha coragem e bati à porta do meu filho. Ele estava deitado na cama com os olhos bem abertos, olhando fixamente para o teto. Sentei-me na beira da cama. Minha mão trêmula repousou em seu ombro. Michael, comecei com uma voz rouca. Você não sente que algo mudou em você? Você não se sente diferente? Ou talvez sinta que sua esposa. Não consegui terminar. De repente, ele se sentou, empurrando minha mão com um tapa. Pela primeira vez na vida, ele gritou comigo. Seus olhos vazios brilhavam com uma fúria que eu não reconheci. Chega, mãe! Ele gritou. Você está obcecada por aquela mendiga? Linda está cuidando muito bem de mim. Você não vê? Ela se preocupa comigo e com tudo. Pare de desconfiar dela. Então ele se virou e olhou para a parede, com as costas curvadas como um ouriço em posição de defesa. Uma parede invisível se ergueu entre nós dois. Fiquei ali paralisado, sentindo o fracasso penetrar em meus ossos. Eu já perdi meu filho. Ele não confia mais em mim. Linda o manipulou completamente. Sozinha, não consigo salvá-lo. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação tão sufocante que não conseguia nem respirar. Eu precisava sair. Precisava de ar. Precisava ver o sol e rostos desconhecidos. Peguei minha bolsa e disse a Linda que ia à feira livre, a mais movimentada do centro da cidade, para comprar temperos e verduras frescas. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem fazer mais perguntas, como se até mesmo a minha presença a incomodasse. O barulho do mercado me ajudou a me acalmar um pouco. Os gritos dos vendedores, a barganha dos clientes, o aroma de frutas maduras e ervas frescas me aliviaram, ainda que um pouco, do medo que me consumia por dentro. Tentei me perder em meio às pessoas. Deixar que o caos exterior afogasse o caos interior. Enquanto escolhia um maço de coentro, distraído, olhei para o outro lado da rua, que estava cheia de trânsito. Meus olhos pararam involuntariamente em uma farmácia pequena e antiga. Uma mulher acabará de sair dali. Ela vestia um robe velho e um lenço desbotado que cobria quase todos os seus cabelos grisalhos. Ela caminhava curvada, como se carregasse um peso invisível. Ela caminhou de cabeça baixa, apressada, tentando se misturar à multidão, evitando qualquer olhar. Uma sensação de familiaridade confusa me invadiu e então uma criança correu na frente dela. A mulher virou ligeiramente o rosto para evitá-lo. Naquele instante fugaz, a luz da manhã iluminou seu rosto. Fiquei paralisada. Meu corpo inteiro se tensionou, a cicatriz, uma longa cicatriz que ia da maçã do rosto ao queixo, deformada, inconfundível. Era ela, a mulher do restaurante. Meu coração pareceu parar por um segundo e então começou a bater forte, tão forte que eu conseguia ouvi-lo vibrar nos meus ouvidos. Esperança, medo e uma urgência absoluta tomaram conta de mim. Não pensei em nada. Deixei cair o coentro que tinha na mão. Minha bolsa escorregou do meu ombro. Vários tomates maduros rolaram pela calçada e foram esmagados pelos passos apressados das pessoas. Eu não me importei. Atravessei a rua correndo, ignorando os carros que passavam. Ouvi buzinas atrás de mim, freios cantando. Não ouvi nada. Eu só vi uma coisa, as costas curvadas daquela mulher. Eu a alcancei justamente quando ela entrou em uma rua mais estreita e menos movimentada. Senhora, por favor, espere, gritei com a voz embargada. Estendi a mão e agarrei com força a manga gasta do seu casaco. Ela deu um pulo e se virou de repente. Seus olhos mostravam pânico absoluto, como os de um animal encurralado.
Ela tentou se libertar com uma voz trêmula, quase inaudível. Você está me confundindo com outra pessoa. Por favor, me deixe ir. Não, não estou enganada, respondi em voz baixa, quase implorando, com medo de que ela desaparecesse novamente. Sou eu, a mulher do restaurante, e meu filho. Tudo o que você disse é verdade. Por favor, preciso da sua ajuda. Preciso saber por quê. A mulher ficou imóvel. O medo em seu olhar deu lugar à dúvida e, em seguida, a um reconhecimento doloroso. Ela olhou nos meus olhos cheios de lágrimas, e talvez tenha visto neles um desespero tão autêntico que não poderia ser fingido. Ela olhou em volta com desconfiança, como se um inimigo pudesse aparecer a qualquer momento. Ela não disse mais nada. Pegou-me pelo braço e puxou-me, mas não em direção à rua principal, e sim para um beco estreito e escuro entre dois prédios antigos. O cheiro de mofo e lixo atingiu meu nariz, mas eu não liguei. Ela estava me levando para um lugar seguro. O beco nos levou para o fundo de outra rua. Ela parou em frente a uma cafeteria que parecia abandonada, com uma porta de madeira desgastada e uma cortina cobrindo completamente a janela, isolando o interior do ruído do mundo exterior. Ela olhou para mim com a voz ainda embargada pela emoção e disse: entre aqui. Ninguém vai dar atenção a nós. A velha empurrou a pesada porta de madeira, e um sino enferrujado pendurado acima tocou com um som seco e solitário. Dentro do café, a escuridão envolvia tudo com um ar denso de café torrado até ficar quase queimado, misturado ao forte cheiro de tabaco. Aquele lugar parecia existir à margem do mundo exterior, como um refúgio para almas cansadas. Havia apenas um ou dois senhores idosos absortos em um tabuleiro de xadrez, imersos em seu próprio mundo, sem sequer levantar os olhos quando entramos. O dono, com um bigode espesso, estava atrás do balcão. Ele mal nos cumprimentou com um leve aceno de cabeça antes de voltar a limpar um copo com relutância. A velha senhora me levou até a mesa mais escondida, no canto, atrás de uma grande coluna, de onde podíamos ver o lugar todo sem que ninguém percebesse nossa presença. Ela sentou-se à minha frente, escolhendo instintivamente uma posição de costas para a porta, como se fosse um velho hábito de vigilância. Um café preto sem açúcar, disse ela ao garçom. Estava tão confusa e nervosa, com a garganta seca, que mal conseguia murmurar. Um copo d'água, por favor. O garçom trouxe as bebidas e saiu imediatamente. A velha segurava a xícara de café entre as mãos. O vapor a envolvia como uma névoa, escondendo um rosto marcado pela dor. Ela não bebeu imediatamente. Permaneceu em silêncio, com aqueles olhos profundos fixos em mim. Em seu olhar, não havia apenas medo endurecido pelo tempo, mas também fúria e uma tristeza infinita. A tristeza de alguém que perdeu a coisa mais valiosa da sua vida. Não me atrevi a interrompê-la. Sabia que ela estava lutando contra fantasmas do passado, decidindo se deveria reabrir uma ferida que nunca mais cicatrizou. Permaneci em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, aguardando. Por fim, ela colocou a xícara no pires com um estalo seco que quebrou o silêncio. Ela falou em voz baixa, como se estivesse guardando o que ia dizer há muito tempo. Jurei pela alma da minha neta que nunca mais falaria sobre isso. Mas se seu filho está prestes a se tornar o próximo, então ficar em silêncio seria um crime. Ela respirou fundo. Meu nome é Sra. Higgins. E então ela começou a contar. As lembranças jorraram como uma represa rompida. Sua neta, Mary, era órfã desde pequena e foi criada exclusivamente por ela. Mary costumava ser uma menina feliz, radiante como o sol. Mas, após o término do relacionamento, ela entrou em profunda depressão. O brilho em seus olhos se apagou. Foi então que ela encontrou o centro de energia da Linda através de um anúncio na internet. Aquele lugar prometia coisas boas, curando as feridas da alma feminina e reencontrando o equilíbrio com meditação e terapias de conexão energética. Para uma alma atormentada como a de Mary, aquilo foi uma verdadeira salvação. A Sra. Higgins contou como Mary começou a mudar depois de entrar para o centro. Ela se tornou misteriosa, distante. Não compartilhava mais nada com ela. Ela se encontrava constantemente com novas amigas do centro, mulheres com olhares estranhos e vazios. Ela começou a falar sobre coisas que a Sra. Higgins não entendia a respeito de uma entidade chamada Mãe Silenciosa e sobre a necessidade de purificar a alma. Ela falou sobre a seita, os devotos do silêncio.
Não se tratava de uma verdadeira religião, mas de uma espécie de culto obscuro e heresia ancestral que Linda, que se autodenominava a Suprema Freira, havia reinventado, misturando crenças selvagens e cruéis. A voz da senhora Higgins embargou ao mencionar a regra mais assustadora do culto. Para alcançar a ascensão e um poder maior dentro do grupo, os membros tinham que oferecer a alma da pessoa que mais amavam. Eles acreditavam que ela sussurrou que quanto maior o sacrifício, maior a bênção. Senti meu sangue gelar. Certa noite, Mary voltou para casa e implorou à avó que a acompanhasse a uma cerimônia especial no centro. Uma cerimônia para homenagear mães e avós. A senhora Higgins, movida pelo grande amor que sentia por sua neta e desejando se reaproximar dela, aceitou sem suspeitar de nada. Mas Maria não a levou para o centro da cidade. A jovem dirigiu-se a uma fazenda antiga e isolada nos arredores. Lá dentro, dezenas de pessoas vestidas com túnicas pretas formavam um círculo e entoavam cânticos sob a luz bruxuleante de velas. E no meio daquele círculo estava Linda, com o rosto frio e inexpressivo iluminado pelo fogo. A senhora Higgins percebeu que havia sido enganada. Maria ajoelhou-se chorando e disse desesperadamente: "Vovó, me desculpe, mas este é o único jeito de salvar minha alma." 2 homens grandes seguraram a senhora Higgins, forçando-a a beber um líquido amargo com cheiro de raiz podre. Mas naquele momento, seu instinto de sobrevivência entrou em ação. Ela fingiu engolir e cuspiu quando eles não estavam olhando. Quando Linda se aproximou com uma faca cerimonial brilhante na mão, a senhora Higgins usou toda a sua força. Ela mordeu o braço de um dos homens e chutou Linda, fazendo-a cair para trás. Em meio ao caos, ela conseguiu escapar para a escuridão. A cicatriz em seu rosto, a mesma que me obcecava, foi causada pela faca de Linda que a atingiu de raspão enquanto ela lutava para se libertar. Ela se escondeu em um celeiro abandonado nas proximidades até o amanhecer, antes de se atrever a retornar à cidade. Ela denunciou o caso à polícia, mas eles não acreditaram nela. Eles pensaram que ela era uma senhora idosa confusa e em estado de choque com o desaparecimento da neta. Quando foram verificar, a fazenda estava vazia, sem deixar qualquer vestígio. Maria desapareceu sem deixar rastro. Dias depois, o homem enviou uma mensagem aos amigos de Mary dizendo que ela havia cumprido sua missão e que sua alma havia ascendido a um plano superior. Para a lei, tratava-se de um caso de pessoa desaparecida. A voz da senhora Higgins embargou, mas para mim, foi como um assassinato. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Naquele dia no restaurante, ao ver Linda, eu paralisei. E ao ver seu filho sentado ao lado dela com aquela expressão cansada e vazia, exatamente como a minha neta estava em seus últimos dias, eu soube que ele estava em perigo. O amuleto que te dei era um daqueles que Mary trouxe para casa. Pensei que talvez pudesse te avisar. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha com força. Sua mão fina tremia. Salve seu filho. Não deixem que ele acabe como minha neta, custe o que custar. Não consegui responder. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. A verdade era mais horrível do que meus piores pesadelos. Meu Michael, meu filho, estava deitado no altar de um demônio. Após um instante, recuperei a compostura e enxuguei as lágrimas. O medo deu lugar a uma determinação férrea. Obrigada, senhora Higgins. Obrigada por ter tido a coragem de contar tudo. Não permitiremos que a história se repita. Levantei-me com uma voz mais firme do que nunca. Conheço alguém que jamais nos considerará velhas loucas. Vamos vê-la agora mesmo. Paguei rapidamente pela água e pelo café e ajudei a senhora Higgins a se levantar. Seu corpo frágil ainda tremia incontrolavelmente depois de liberar aquele peso de sua alma como uma folha seca ao vento. Eu sabia que não podia levá-la de volta para aquela casa onde cada canto tinha os olhos e ouvidos de Linda. E eu também não podia voltar sozinha, não com essa verdade queimando dentro de mim. Não chamei um táxi para casa. Em vez disso, dei ao motorista um endereço nas colinas, um bairro de casas elegantes e tranquilas com a melhor segurança da cidade. Era a casa da Susan, minha melhor amiga desde o ensino médio, a única pessoa no mundo em quem eu podia confiar plenamente. No carro, seguimos em silêncio. A senhora Higgins olhava pela janela, com o olhar perdido nas pessoas que passavam, mas eu sabia que ela estava presa em suas próprias lembranças dolorosas. Eu, por outro lado, repassei todas as informações, cada imagem, cada palavra na minha cabeça.
Eu estava me preparando para a conversa mais importante da minha vida. Não podia cometer erros. Susan abriu a porta. Era uma mulher baixa e robusta, com cabelo curto e quase completamente grisalho. Mas os olhos por trás de seus óculos de tartaruga continuavam tão aguçados e inteligentes como sempre. Ela ficou surpresa ao me ver e ainda mais ao ver a mulher desconhecida e abatida que me acompanhava. Ela olhou para nós duas, percebendo nosso estado de pânico, e sem dizer uma palavra, deu um passo para trás e abriu a porta de par em par. Entre, disse ela com voz grave e firme. Ela nos conduziu até a sala de estar. O lugar era luminoso e cheirava a livros antigos, com um estranho objeto envolvendo tudo. Ela não fez perguntas precipitadas nem nos deixou mais nervosos. Em vez disso, ela foi até a cozinha em silêncio e voltou alguns minutos depois com 3 xícaras de chá de camomila quente, cujo aroma suave era como um sedativo. Ela sentou-se na poltrona à nossa frente e olhou-me diretamente nos olhos. Não havia curiosidade em seu olhar, mas a concentração de alguém acostumado a ouvir histórias difíceis. Bem, Adriana, disse ela, o que aconteceu? Você está com uma cara de quem viu um fantasma. Respirei fundo, olhei para a Sra. Higgins e acenei com a cabeça, dando-lhe o sinal para começar. E a Sra. Higgins falou, desta vez sem tremer, sem pânico. Como se a presença de Susan lhe tivesse dado uma força invisível. Sua voz era clara, firme e ordenada. Ela narrou cada detalhe. Desde a mudança em Mary, as frases estranhas, o ritual macabro na fazenda abandonada até a fuga por um tris. Ela não omitiu nada, nem mesmo o que a polícia havia descartado como fantasia. Susan escutou sem interromper uma única vez. Colocou a xícara de lado, pegou um caderno e uma caneta da gaveta da mesa e começou a fazer anotações. Seus dedos percorreram as páginas, anotando nomes, lugares e detalhes importantes. Seus olhos tinham aquele olhar profissional de investigadora, o mesmo que eu vira nela quando ainda trabalhava. E quando a Sra. Higgins terminou sua história, sua voz estava embargada pela emoção. Continuei tomando chá enquanto conversávamos sobre as estranhas atitudes de Michael em relação à sua deterioração emocional. Falei sobre o jantar no restaurante, a velha com a cicatriz e o amuleto de pano vermelho, sobre a noite em que ouvi sussurros em uma língua desconhecida e sobre o que vi pela fresta da porta, uma mulher branca com uma túnica preta, uma vela e uma estátua horrenda sem rosto. Então eu disse firmemente, e eu tenho provas. Abri a galeria de fotos do meu celular. Mostrei a tela para Susan. Uma a uma, as imagens apareceram nítidas e frias. A caixa de madeira antiga, a estátua deformada e sem rosto, a vela preta com manchas de sangue seco e, finalmente, as páginas cheias de símbolos estranhos com o nome Michael Johnson escrito repetidamente como uma maldição. Susan estreitou os olhos, olhando para o telefone. Ela não estava apenas olhando, estava analisando. Ela usou os dedos para ampliar cada imagem, examinando em detalhes, desde as anotações no caderno até a textura das manchas de sangue seco. Seu rosto tornou-se cada vez mais sério. A calma com que começara desapareceu, e em seu lugar surgiu uma expressão de gravidade aterradora. Quando mostrei todas as fotos para ela, Susan recostou-se na cadeira e permaneceu em silêncio por alguns segundos. No quarto, ouvia-se apenas o tic-tac constante do relógio de pêndulo na parede, cada som, como se estivesse fazendo a contagem regressiva para o meu filho. Então ela falou com uma voz firme e gélida, cada palavra como um golpe de martelo. Isso não é superstição, Adriana. É uma organização criminosa que usa métodos para manipular e prejudicar o sangue nas velas e os nomes riscados no caderno, aproveitando-se da fé. Meu Deus, Adriana, você está vivendo sob o mesmo teto que um monstro. Ela não hesitou nem por um segundo. Levantou-se e caminhou com passos decididos em direção ao telefone fixo no canto da sala. Ela discou uma série de números conhecidos sem consultar a agenda. Ao telefone, ela falou com um tom completamente diferente, direto e cheio de autoridade. Voz de um comandante, Miller, aqui é Susan. Preciso que você venha à minha casa agora mesmo. Traga o equipamento de gravação. Tenho um caso muito sério. Ela desligou o telefone e se virou para olhar para mim e para a Sra. Higgins, que permanecia sentada imóvel no sofá. Eles virão imediatamente, disse ela com uma voz mais suave, mas igualmente firme. Eles são uma unidade especializada nesse tipo de caso. De agora em diante, você estará seguro.
Menos de 20 minutos depois, um sedã preto sem qualquer identificação policial parou silenciosamente em frente à casa de Susan. A porta do carro se abriu e um homem de aproximadamente 40 anos entrou, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans. Ele tinha uma postura forte, olhos penetrantes sob sobrancelhas grossas e um rosto estranhamente sereno, uma calma típica de alguém acostumado a enfrentar os recônditos mais sombrios da sociedade. Susan o apresentou como o agente especial detetive Miller. Miller não veio sozinho. Uma jovem analista chamada Ellen o acompanhou. Ela vestia um blazer profissional e trouxe consigo um laptop e um gravador especializado. Sua expressão era concentrada e séria. Miller cumprimentou a senhora Higgins e a mim com um aperto de mãos. Seu aperto era firme, transmitindo uma sensação de confiança. Ele olhou-nos diretamente nos olhos e falou com uma voz profunda, mas calorosa e autoritária. Obrigado por confiar em nós. Por favor, conte tudo novamente com o máximo de detalhes possível. Cada detalhe, por menor que seja, pode ser a chave. Ele colocou o gravador na mesa de centro e a luz vermelha acendeu. Miller iniciou a entrevista. Embora não parecesse um interrogatório, não era como os policiais que a senhora Higgins havia encontrado antes, aqueles que a olhavam com suspeita. Ele escutou atentamente com absoluta paciência e concentração. Ele fez perguntas muito específicas, indo direto ao ponto. Senhora Adriana, a senhora se lembra exatamente de qual idioma Linda falava? Como era o som? Algum som característico? Então ele se virou para mim. Os símbolos no caderno lhe são familiares? Você já os viu antes? Talvez em livros ou objetos decorativos? Então ele fez uma pergunta que me fez estremecer. Além do seu filho, você viu Linda ter contato próximo ou apresentar comportamentos estranhos com mais alguém? Havia alguém que frequentava a casa com certa frequência? Tive dificuldade em me lembrar de tudo, desde a infusão escura que Linda preparava para Michael todas as noites, seu aroma estranho, até sua reação furiosa quando sugeri levar meu filho ao médico. A senhora Higgins, encorajada pela confiança de Miller, também compartilhou mais informações. Ela tentou descrever os rostos de outros membros que vagamente se lembrava daquela noite horrível, os móveis e objetos da antiga fazenda, até mesmo os símbolos que conseguirá ver nas paredes. Enquanto conversávamos, ele não parou de digitar. Sua tela exibia linhas de dados, mapas e imagens. Ela não só estava tomando notas, como também estava cruzando nossas informações com um enorme banco de dados. Quando enviei a ela as fotos com as evidências do meu celular, Miller se levantou, caminhou até atrás dela e olhou para a tela. Ele estreitou os olhos, olhando para a foto do caderno, e assentiu firmemente. Sim, são eles, disse-lhe com uma voz mais grave. Os devotos do silêncio. Já tínhamos ouvido falar dessa seita. Um arrepio percorreu minha espinha, então era real. Tinha um nome. Ele explicou que sua unidade especial vinha monitorando uma série de organizações secretas sob nomes como centros de cura, aulas de yoga espiritual ou grupos de apoio a mulheres em todo o país. Todas essas organizações estavam ligadas a desaparecimentos misteriosos, fraudes financeiras e manipulação psicológica. O problema é que elas operam como uma rede de células independentes, quase sem conexão direta entre si. Eles usam mulheres que aparentam ser bem-sucedidas e confiáveis, como Linda, para se protegerem. Miller prosseguiu: o grupo da cidade liderado por Linda é o mais hermético e enigmático. Sabíamos que existia, mas nunca tínhamos conseguido identificar seu líder ou sua localização principal. Eles trocam de lugar constantemente e só se comunicam por meio de canais criptografados. Miller olhou para mim e para a senhora Higgins com uma expressão séria. O que vocês nos proporcionaram hoje é um grande avanço. É a peça que faltava. Seu depoimento, senhora Higgins, é o primeiro que temos de uma sobrevivente de seus rituais. E suas fotos, Adriana, são a primeira prova física que liga Linda Johnson diretamente a essas atividades obscuras. Ele apontou para a tela do laptop, onde ele havia exibido um mapa de rede complexo repleto de conexões. Linda Johnson não é uma integrante qualquer. De acordo com os símbolos no caderno e o que você nos contou, ela é uma peça fundamental, muito provavelmente a alta sacerdotisa desta região. Como disse a senhora Higgins, se conseguíssemos prendê-la e recuperar aquele caderno, poderíamos desmantelar toda a rede aqui.
Após reunir todas as informações, Miller explicou o plano inicial. Primeiro, eles instalariam vigilância 24 horas por dia em frente à minha casa. Eles usariam veículos civis e agentes disfarçados de vizinhos. Um corredor, alguém passeando com um cachorro, um casal dentro de um carro. Cada movimento na casa seria gravado. Em segundo lugar, eles tentariam rastrear o telefone e as atividades online de Linda, embora Miller tenha alertado que ela é muito astuta e provavelmente não cometerá erros óbvios. Susan sugeriu que a senhora Higgins ficasse em sua casa. É o lugar mais seguro. Linda pode tê-la visto no mercado e pode tentar silenciá-la. Miller concordou imediatamente. E, por fim, havia o meu papel, o mais importante e também o mais perigoso. Tive que voltar para aquela casa, retornar à toca do lobo e fingir que nada estava acontecendo. Eu não podia demonstrar medo ou suspeita. Tinha que continuar sendo a sogra de sempre, preocupada com a saúde do meu filho. Antes de eu ir embora, Miller olhou-me diretamente nos olhos com uma mistura de seriedade e compreensão. Adriana, eu sei que estamos pedindo algo muito difícil. De agora até que hajamos, vocês terão que conviver com o inimigo. Mas a segurança do seu filho e o sucesso desta operação dependem totalmente da sua calma. Lembre-se, estaremos bem ali fora. Você não está sozinho. Ao voltar para casa, senti como se estivesse entrando em um palco, sendo a atriz principal em uma peça de terror. Cada segundo era pesado. Sufocante. Eu cozinhava, limpava, brincava com Sarah, mas tudo era atuação. Meu sorriso permaneceu rígido, e cada palavra que eu dizia era cuidadosamente calculada. Eu era um fantoche movendo meus próprios fios sob o olhar de dois lados. Por um lado, a equipe especial escondida lá fora, por outro, o demônio que vive comigo sob o mesmo teto. Evitei olhar Linda nos olhos. Seu olhar parecia ter um poder penetrante. Ela teve que desvendar todos os segredos que eu tentei esconder. Quando ela me perguntou por que eu havia demorado tanto no mercado, meu coração se apertou. Ah, encontrei um amigo de infância por acaso, respondi, forçando um tom natural. Eu não a vi há anos, então ficamos conversando um pouco em uma lanchonete. Notei que Linda também estava mais alerta. Ela ficou mais quieta, com um silêncio que era assustador. Muitas vezes, enquanto eu lavava a louça ou assistia à TV, sentia o olhar dela fixo na minha nuca. Quando me virei, ela olhou para o outro lado. Talvez ela tenha nos visto, a mim e a senhora Higgins, no mercado. Uma guerra silenciosa e sufocante era travada dentro da cozinha, na sala de estar, em cada respiração que compartilhávamos. Todas as noites, depois de me certificar de que Linda estava dormindo, eu me aconchegava debaixo das cobertas, tremendo, e enviava uma mensagem curta para Susan por meio de um aplicativo seguro que Miller havia instalado no meu celular. Poucas palavras. Tudo continua igual. Ou melhor, Michael parece mais fraco hoje. Dormiu quase 16 horas. Cada mensagem era um pedido de socorro disfarçado. Na manhã do terceiro dia após a reunião na casa de Susan, recebi um telefonema dela pedindo que eu fosse imediatamente. Com a mesma desculpa de que ia visitar um amigo, saí de casa às pressas. Na casa de Susan, o clima era tão tenso que dava para cortar com uma faca. A senhora Higgins e Miller já estavam lá, ambos com expressões sérias. Miller não enrolou e foi direto ao ponto. A vigilância não está funcionando, disse ele, visivelmente frustrado. Linda se tornou uma tartaruga dentro de sua carapaça. Ela não sai de casa, exceto para levar e buscar a menina e para ir ao centro de trabalho. Todas as suas comunicações são limpas, sem ligações ou mensagens suspeitas. Ela não usa o celular para falar sobre a seita. É como se ela já suspeitasse de algo. Estamos perdendo tempo e o estado de saúde de Michael não aguenta mais. A atmosfera ficou mais densa. Nossa paciência estava se esgotando enquanto a ameaça à vida do meu filho diminuía. De repente, Susan bateu com a palma da mão na mesa. O som foi seco, abafado. Se a raposa não sair da toca, teremos que obrigá-la a sair. Ela olhou para Miller e depois para mim. Não podemos continuar esperando que ela tome a iniciativa. Temos que obrigá-la a se mexer. Todos nós fixamos os olhos nela, continuou Susan com uma voz afiada como uma navalha. Ellen já verificou.
De acordo com as informações no caderno de Linda, e cruzando com o calendário da seita que a equipe de Miller reuniu em outros casos, depois de amanhã é a noite da lua negra. É quando seu poder é mais forte, e geralmente são eles que realizam os rituais mais importantes. Ela fez uma pausa por um segundo e olhou-me diretamente nos olhos com uma mistura de firmeza e arrependimento. Linda não vai perder essa oportunidade, especialmente agora que sente que algo ameaça. Ela vai acelerar o sacrifício de Michael. E então ela disse o que eu já temia. Aldriana, precisamos que você seja isca. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu teria que encarar Linda cara a cara, enganá-la e colocar a vida do meu filho e a minha em risco em uma única jogada. O plano foi elaborado em detalhes com precisão de segundos. Na noite da lua negra, eu precisava criar a ocasião perfeita para Linda. Eu tive que abrir caminho. De acordo com a análise de Miller, Linda certamente tentaria tirar Sarah de casa para ter um caminho livre. Tive que agir como se não suspeitasse de nada. Até mesmo fingir que estava feliz com a situação. Quando Sarah ia embora, eu dizia para Linda que minha cabeça doía muito, um sintoma que eu às vezes apresentava e que ela conhecia bem. Vou dizer que preciso dormir cedo e tomar um comprimido para dormir. Isso fará com que Linda acredite que estarei dormindo como uma pedra e que não sou mais um estorvo. Ellen vai me dar um comprimido falso idêntico ao que costumo tomar e, o mais importante, um botão com um dispositivo de rastreamento e um pequeno microfone. Preciso costurá-lo no pijama que vou usar naquela noite. Assim que Linda tirar Michael de casa, assim que eu ouvir o motor do carro, devo avisar imediatamente a equipe de Miller, que estará escondida em carros civis no início da rua. Então eles o seguirão até o esconderijo do saco. Ao ouvir o plano, senti meu coração disparar. Mas quando a imagem de Michael fraco e sem alma surgiu em minha mente, eu assenti sem hesitar. Eu farei. Naquela noite, ele me encontrou em segredo em um parque perto de casa, à sombra de um velho carvalho. Ela me deu o botão especial, pequeno, mas que continha toda a vida do meu filho. Ela me ensinou como ativá-lo, como fazê-lo funcionar da melhor maneira. Ela também me entregou um celular reserva com um canal de emergência já configurado com apenas um botão. Cuide-se, senhora, disse-me ela com voz preocupada. Ao voltar para casa, o silêncio era aterrador. Linda estava na cozinha de costas para mim. Ela estava usando um pilão de pedra para moer alguma coisa. As batidas rítmicas eram constantes. Um forte e picante cheiro de ervas, familiar, mas hoje nauseante, se espalhava pelo ar. Ao ouvir meus passos, ela ergueu a cabeça e sorriu, um sorriso que eu sabia com absoluta certeza ser falso. Você foi dar uma caminhada, mãe? Perguntou ela com uma voz doce. Hoje à noite, vou mandar a Sarah dormir na casa da amiguinha dela, Camila, para que elas possam brincar um pouco. Ela não sai de casa há muito tempo, então teremos uma casa mais silenciosa. O roteiro começou exatamente como Miller previu. Minha apresentação também tinha que começar. Levei a mão à cabeça e franzi a testa como se estivesse sentindo muita dor. Ah, que bom, disse eu com voz fraca. Minha cabeça está doendo desde a tarde. Acho que vou tomar um comprimido para dormir em breve. Não aguento mais. Linda olhou para mim, estreitando os olhos. Por um segundo, um brilho gélido surgiu em seu olhar. Uma faísca de satisfação calculada. Eu não podia saber exatamente o que ela estava pensando, mas de uma coisa eu tinha certeza. A presa mordeu o anzol. Após o jantar, Linda limpou tudo com uma rapidez impressionante. Ela se trocou e vestiu roupas pretas da cabeça aos pés. Então ela levou Sarah até a porta e se inclinou para beijar sua testa. Divirta-se, meu amor. Vou te buscar amanhã de manhã. Sarah acenou para mim, feliz, e correu para a casa do vizinho. Seu riso cristalino se perdeu na escuridão, deixando um silêncio mortal. A porta se fechou. Na casa, restaram apenas 3. Eu, meu filho e a bruxa que eu tinha como nora. O ar ficou denso, tenso, como uma corda prestes a se romper. Desempenhei meu papel com perfeição. Levei a mão à cabeça e cambaleei, como se fosse desmaiar. Não aguento mais. Gemei. Preciso me deitar. Linda correu para me ajudar. Suas preocupações eram tão exageradas que se revelaram falsas. Sim, mãe.
Vá descansar. Não se preocupe. Eu cuidarei do Michael. Ela até me serviu um copo d'água. Olhei em seus olhos, buscando um pouco de humanidade, mas só encontrei um vazio gélido. Entrei no meu quarto, deixando a porta entreaberta. Tomei o comprimido tranquilizante falso que ele me deu, e o tomei exatamente no momento em que Linda passou em frente à porta, dando uma espiada para ter certeza. Então me deitei, me cobri completamente e comecei a fingir que respirava fundo e uniformemente, como alguém que já estava dormindo. Mas debaixo das cobertas, meus olhos estavam bem abertos, presos na escuridão. Meu corpo inteiro estava tenso, meu coração batia forte no peito. Todos os meus sentidos estavam à flor da pele. Eu conseguia ouvir até o menor ruído, o tic-tac do relógio na parede, o rangido do piso de madeira quando alguém passava, o suave assobio do vento lá fora. Cerca de 1 hora depois, ouvi Linda sussurrar algo para Michael no quarto ao lado. Eu não entendi o que ela estava dizendo. Era apenas um murmúrio baixo, como um feitiço, mas ouvi claramente a voz do meu filho respondendo com um tom monótono e sem alma. Sim, meu amor, está tudo bem. Eu entendo. Ele parecia um robô recebendo ordens. Por volta das 11 da noite, quando a escuridão já estava densa e espessa, ouvi a porta do quarto dele se abrir. Então, alguns passos, alguns leves. Os outros de Linda, pesados, arrastando-se pelo chão. Os de Michael, eles desceram as escadas. Esperei mais 5 minutos. 5 minutos que pareceram uma eternidade para ter certeza de que eles tinham ido embora. Então, saí da cama com cuidado. Encostei o ouvido na porta e fiquei à escuta até ouvir o motor do carro da Linda ligar e ela sair da garagem. Imediatamente peguei o celular reserva que tinha escondido debaixo do travesseiro. Apertei enviar na única mensagem que já havia redigido para Miller. Eles se foram. Sem perder um segundo, tirei o pijama e vesti as roupas escuras que já havia separado. Não saí pela porta da frente, mas escapei sorrateiramente pelos fundos, atravessando o jardim no escuro, e corri até o final da rua, onde um velho caminhão de entregas, sem nada de chamativo, estava estacionado debaixo de uma árvore. A porta traseira do veículo abriu assim que me aproximei. Miller estendeu a mão e me ajudou a entrar. Dentro do caminhão não havia encomendas, mas sim uma central de monitoramento móvel com telas e equipamentos eletrônicos piscando. Ele estava sentada em frente a uma tela grande com fones de ouvido profissionais. Ela me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, com um olhar tenso e concentrado. Já recebemos um sinal do botão da sua blusa, disse Ellen, apontando para um ponto vermelho que se movia no mapa digital. E o áudio é nítido. O caminhão começou a se mover suavemente, mantendo uma distância segura do veículo de Linda. Sentei-me no banco do passageiro, encarando a tela com o coração apertado. Ele me passou um segundo fone de ouvido. Eu ouvi a voz de Linda. Ela recitava aqueles feitiços naquela língua horrenda para Michael com um tom imperativo hipnótico. Meu filho não disse nada. Apenas se ouvia sua respiração ofegante e entrecortada. O carro de Linda não estava indo para o centro da cidade, mas sim em direção à periferia, uma área desolada com campos abandonados e estradas de terra cheias de buracos. O céu estava completamente escuro, sem estrelas. Era noite de lua nova. O ponto vermelho no mapa parou em um amplo terreno, no meio do qual se erguia uma estrutura semelhante a uma antiga mansão abandonada há muito tempo, erguendo-se como um monstro na escuridão. Outros carros já estavam estacionados sob as árvores próximas. Eles chegaram, disse Miller pelo rádio. Todos para seus postos. Nosso caminhão parou a uma distância segura. Agentes vestidos de preto e armados saíram silenciosamente dos outros veículos, movendo-se como sombras que cercavam completamente a área. Miller me entregou binóculos de visão noturna. Fique na caminhonete. Segurança é o mais importante. Através dos binóculos, as imagens difusas na escuridão tornaram-se nítidas. Em um tom verde fantasmagórico, vi uma cena que me assombrará pelo resto da vida. Cerca de 20 pessoas vestidas com túnicas pretas formaram um grande círculo em frente à mansão. No centro havia um antigo altar de pedra com um círculo desenhado com um líquido escuro que eu sabia perfeitamente ser sangue. Linda guiou Michael, que agora vestia apenas uma túnica branca fina, em direção ao centro do círculo. Seus olhos estavam fechados, seu rosto inexpressivo como o de um sonâmbulo caminhando para a execução.
Linda iniciou o ritual. Ela gritou alguns feitiços em voz alta, e a multidão os repetiu como um coro macabro. Seus cânticos ecoavam na noite silenciosa da lua negra. Linda ergueu os braços para o céu. Alguém na multidão lhe entregou uma caixa de madeira, a mesma que eu havia encontrado. Linda abriu. À luz de velas, o punhal cerimonial brilhava com um fulgor mortal. Ela pegou o objeto e o ergueu acima da cabeça de Michael, que estava ajoelhado, inconsciente. O silêncio tomou conta do lugar. O ar parecia ter congelado. Aquele foi o momento do sacrifício. Não, eu gritei sem pensar, mas o grito foi abafado pelo isolamento acústico do veículo. Naquele instante, Miller deu a ordem pelo rádio com uma voz fria como aço: avancem. Os potentes faróis dos veículos policiais escondidos acenderam-se simultaneamente, iluminando toda a área e transformando a noite em dia. Uma voz firme ressoou pelo alto-falante, quebrando o silêncio arrepiante. Polícia, ninguém se mexa. Larguem as armas. O caos se instaurou. Os seguidores, aterrorizados, gritavam e procuravam uma rota de fuga. Mas todos os caminhos estavam bloqueados pelas sombras das forças especiais. Linda ficou paralisada com a faca ainda erguida. Seu rosto, iluminado pelos faróis, não demonstrava medo, mas uma fúria colossal. Com a fúria de uma deusa profanada, ela gritou com um berro selvagem e ensurdecedor e, com determinação, brandiu a faca, decidida a completar o ritual. Mas um agente conseguiu se aproximar a tempo e lhe desferiu um golpe brutal no pulso com seu cacetete. A faca voou e ficou presa no chão. Mais 2 agentes a derrubaram e a algemaram imediatamente. Perdendo o controle, Linda Michael cambaleou como um fantoche sem cordas e caiu no chão inconsciente. Os paramédicos, que já estavam preparados, correram em sua direção, colocaram-no em uma maca e o levaram com urgência. Quando levaram Linda embora bem na frente do caminhão onde eu estava, ela olhou na minha direção. Embora ela não pudesse me ver na escuridão, eu sentia que ela sabia que eu estava lá. Ela moveu os lábios, sussurrando seus últimos feitiços com um olhar repleto de ódio e maldições. A densa escuridão daquela noite de lua negra foi seguida por um brilho intenso de flashes de câmeras e manchetes sensacionalistas nas capas de todos os jornais. O caso da seita da lua negra abalou o país inteiro. O belo, porém gélido, rosto de Linda apareceu em todos os canais, não mais como o de uma respeitada especialista em energia, mas como o da suprema sacerdotisa de um culto selvagem. Nos dias caóticos que se seguiram, enquanto eu cuidava de Michael no hospital, Miller me contou a verdadeira dimensão do crime que havíamos ajudado a desvendar. Aquela mansão abandonada não era apenas um templo de rituais, era um antro do mal. No porão, resgataram mais 5 jovens mulheres que estavam sendo mantidas em condições físicas e mentais deploráveis. Eles eram reservas sacrificadas ou membros que tentaram escapar e foram recapturados. Torturados física e psicologicamente, os cadernos encontrados revelaram verdades ainda mais repugnantes. Essa organização não só praticava rituais sombrios, como também obrigava mulheres crédulas que procuravam cura no centro de Linda a participar de atividades imorais para arrecadar fundos para a seita. Centenas de cadernos com listas de membros, valores das ofertas e calendários de cerimônias foram apreendidos, tornando-se provas irrefutáveis. Com todas essas evidências, juntamente com os depoimentos contundentes meus, da Sra. Higgins e das vítimas resgatadas, o julgamento ocorreu rapidamente. Linda, juntamente com os principais líderes do grupo, foi condenada à prisão perpétua por uma longa lista de crimes. Tentativa de homicídio, privação ilegal da liberdade, disseminação de cultos obscuros, fraude e organização de atividades que ameaçam a integridade física de outras pessoas. No dia em que a sentença foi proferida, vi a Sra. Higgins desabar em lágrimas, mas já não eram lágrimas de dor, e sim de libertação para a alma de sua neta. Michael acordou no hospital após 2 dias em coma. Ele abriu os olhos, olhou para mim e depois para o teto branco, perplexo. Ele não se lembrava de nada sobre a noite da lua negra, nem sobre os meses de confusão que havia vivido. Sua última lembrança era de uma manhã qualquer se preparando para ir trabalhar. O médico disse que ele havia sido afetado por uma droga alucinógena e altamente debilitante para o sistema nervoso. Após ser habilmente misturado à mistura de ervas de Linda por um longo período, seu corpo precisaria de tempo para desintoxicar e sua mente, ainda mais, para se curar completamente. 1 mês após o julgamento, decidi vender a casa na cidade. Não era mais um lar, mas um túmulo que guardava memórias terríveis.
cada canto, cada objeto me lembrava de Linda. Seus sussurros e a imagem do meu filho desapareciam aos poucos. Usei todas as minhas economias para comprar uma casinha charmosa numa cidadezinha no interior, perto de uma tranquila floresta de pinheiros. Eu queria que nós três, minha neta, meu filho e eu, vivêssemos em um lugar limpo, onde o ar não tivesse mais cheiro de mentiras e maldade. Eu queria que começássemos do zero. Michael estava se recuperando aos poucos. Ele comparecia regularmente às suas sessões de terapia psicológica. No início, ele falava muito pouco, passava horas em silêncio olhando pela janela. Mas com o tempo ele começou a se abrir novamente. Ele começou a falar sobre seu trabalho, sobre planos para o futuro. Mais importante ainda, ele passou a dedicar mais tempo a Sarah, como se tentasse compensar os meses em que a negligenciou involuntariamente. Jamais me esquecerei de uma tarde em que eu estava sentada na varanda tricotando um suéter que estava pela metade, enquanto observava Michael construindo um castelo de areia com Sarah no quintal. Ela deu uma gargalhada quando Michael, sem jeito, derrubou uma das torres. E então, pela primeira vez em muitos meses mesmo, Michael sorriu. Um sorriso verdadeiro, caloroso, radiante que já não é vazio. As lágrimas brotaram sozinhas, rolaram pelas minhas bochechas e caíram sobre o novelo de lã. Meu filho havia retornado. A senhora Higgins retornou à sua cidade natal para viver com seus entes queridos. Mas ainda conversamos ao telefone todas as semanas. Ela já não era uma estranha que eu havia conhecido por acaso em um restaurante. Ela se tornou parte da minha família, uma querida amiga, unidas pela diversidade. Susan ainda dirige da cidade para nos visitar de vez em quando. Ela nunca chega de mãos vazias. Ela sempre traz seu pão de milho caseiro, que eu adoro, e fofocas engraçadas de um ex-policial aposentado. Numa tarde de domingo, a senhora Higgins e Susan vieram nos visitar. Éramos 4, eu, minhas 2 melhores amigas e minha netinha. Estávamos sentados juntos na varanda da casa nova, tomando chá, comendo bolo e observando Michael ensinar Sarah com paciência a plantar um pequeno girassol num vaso de barro. Ele mostrou a ela como arrumar a terra, como regá-la. A luz dourada do pôr do sol incidiu sobre pai e filha, envolvendo-os numa aura calorosa. A senhora Higgins estendeu a mão, pegou a minha e apertou-a suavemente. Conseguimos, Audriana. Eu sorri e assenti com a cabeça. As lágrimas voltaram a aparecer, mas desta vez eram de felicidade. A tempestade havia passado. A escuridão poderia ter tentado nos engolir. Isso poderia ter deixado cicatrizes que nunca cicatrizam completamente. Mas, no fim, a luz do amor familiar e a coragem das mulheres comuns triunfaram. E diante dos meus olhos, uma nova vida estava sendo semeada, prometendo um futuro brilhante, sempre olhando em direção ao sol. E agora que tudo veio à tona, que os culpados foram expostos, eu só quero dizer algo a quem estiver ouvindo esta história. Nunca deixe que o silêncio mate aqueles que você ama. Na vida, existem coisas que parecem absurdas, impossíveis. Mas se o seu coração lhe diz, se a sua intuição grita que algo não está certo, então acredite. Ser mãe não é apenas amar um filho, é também ousar superar o medo para protegê-lo. Mesmo quando o mundo inteiro lhe vira as costas, a verdade às vezes se esconde por trás das máscaras mais perfeitas. E para arrancá-las, é preciso pagar com lucidez, firmeza e amor incondicional. Os nomes e locais desta reportagem foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria permanecer em silêncio para manter a paz, ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião sobre esta história de histórias dolorosas, ou quaisquer sugestões que você tenha para nos ajudar a melhorar nosso conteúdo. Deus sempre abençoa e tenho certeza de que a coragem nos levará a dias melhores. Agora, na tela final, vou deixar 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas irão te surpreender. Obrigada por ter ficado comigo até este momento.